Delinquência juvenil, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. Eu anunciava no bloco anterior a questão do papel da mídia, a questão da sociedade de consumo, a questão da estrutura social deficitária, os rolezinhos de São Paulo, o shopping como um não lugar, mas um lugar de encontro de desejos, daquilo que o sujeito que os meninos não têm acesso. E diga. Exatamente. Você usou um termo muito importante para a discussão, a questão do acesso. Né? A questão do acesso. Vamos dizer assim, a gente tem duas perspectivas. Olhar a questão do criminoso, do delinquente, juvenil, adulto, do ponto de vista da subjetividade. Examinar a subjetividade, o que se chamava o psicopata. Essa é uma linha de raciocínio. Há uma outra linha que a psicanálise nos ensina, que é olhar do ponto de vista do acesso. Né? O acesso ao quê? A um lugar. Né? Se esse acesso a um lugar efetivo, em que o sujeito pode ter efetividade, isto é, um lugar simbólico, que ele pode ter comportamentos reais, efetivos, né, que sejam legitimados, se esse acesso ele não tem, né, como é que ele vai fazer? Esse acesso significa como é que, de criança, o sujeito vai poder se empoderar, né, do lado masculino, ter a sua virilidade construída e do lado feminino a sua feminilidade, quer dizer, o empoderamento. Quando isso é impedido, e as razões são muitas, a família, as tensões sociais, a economia, a modernidade, né? A modernidade tem influência nisso. Quando esse acesso é impedido, ele vai ser feito por uma ruptura, por uma delinquência. Delinquir, né? Significa quebrar algo. Né? Veja que é interessante, do lado feminino, esse acesso, ele é muito próprio, diferente do lado masculino. Do lado masculino, ele se faz por ter o trunfo na mão e poder mostrá-lo. Né? É um falo que precisa ter uma visibilidade. O carro, o objeto. Né? Quer dizer, é como ele tem acesso ao objeto. E vai ser da forma, né? Quer dizer, a navalha é o meu cartão de crédito, dizia o Cazuza, né? Uhum. Tá vendo? Esse é o cartão de crédito é o acesso à chave, a navalha, a delinquência. Uhum. A menina, ela tem um acesso a esse empoderamento completamente diferente. Né? Os bailes funks, por exemplo, dão um bom exemplo dessa questão. Uhum. O acesso, o empoderamento, existem vários tipos de funk. Tem o funk ostentação, tem o funk mais popular, e aí o lugar em que as meninas de 10, 11, 12 anos entram, acessam. Isso. E o mundo da droga permite esse acesso muito rapidamente. Sim. Quer dizer, substitui aquela questão do futebol, do menino pobre. Só que mais curto, né? O tempo de vida é mais curto. Mas sempre pela via do concreto. Né? Sempre pela via da ação. Da ação. Do comportamento, da antissocialidade. Sim, sim. E o Lênin estava falando sobre a mídia. Eu acho que a mídia tem uma grande participação nisso, uma grande contribuição a dar nisso. Positiva e negativa. Eu me lembro que numa quinta ou sexta-feira houve aquele problema na Bélgica, morreram diversas pessoas, tivemos uma semana conturbadíssima do ponto de vista político, econômico, social, das relações, e eu indo para algum lugar, ouvi na rádio, peguei na rádio um jornalista, acho que não era um jornalista, mas alguém que falava na rádio, dizendo o seguinte: mas pois nós tivemos um final de semana muito xoxo. Ora, isso é de uma brutalidade, isso é criminógeno. Isso é criminógeno, isso gera crimes. Tivemos uma semana marcada por inúmeros episódios importantes e alguém da mídia, não sei se ele não estava se referindo ao futebol,
né? Mas como tudo se reduz ao futebol e tudo se reduz ao que é corpóreo, nós ficamos com um débito muito grande. A sociedade, a família, os meios de comunicação, a literatura não, porque transcende, evidentemente que transcende esses limites. Mas nós ficamos com um débito muito grande em relação aos nossos jovens. E essa questão desta pós-modernidade, que ninguém sabe o que quer dizer, nem eu, mas você vai no restaurante, os meninos, todas as crianças estão com laptop, enfim. Bom, isso é num nível em que as pessoas têm laptop e estão no restaurante. Eu não sei como isso funciona no outro nível e talvez essa transferência também da responsabilidade. Antigamente se chamava a televisão como babá. A Xuxa cresceu porque era babá das crianças, porque ficavam olhando a Xuxa. Então, e hoje a babá é a babá, o telefone, laptop. O Brasil é o país que mais telefones tem no Sim, isso é bem real, mesmo eu acho que em classes menos favorecidas. Assim, eu dei aula em escola de periferia durante um tempo, em ensino fundamental, e assim, todos os alunos tinham um aparelho de celular, todos, mesmo aqueles que não tinham roupa para ir para a escola, mesmo aqueles que não tinham comida. E assim foi com a televisão. E assim foi com a televisão. As pessoas não tinham refrigerador, mas tinham a televisão. Exatamente. O que me preocupa nisso é a questão sempre do concreto. Quando se remete o sujeito ao nível do concreto, ele vai praticar ações concretas. E me preocupa muito que a escola tenha perdido um pouco o papel de escolé, de ir passear. Né? A escolé também é aquilo que leva a passear, leva ao lúdico, leva... Deixa eu perguntar para ti nessa linha aí, para os três. Eu até um tempo atrás escrevi sobre isso em face das notícias que apareciam nos jornais de uma professora de Porto Alegre e outra do Rio se queixando que ela não podia nem concluir a sua aula porque lá no fundo tinha um cara com fone de ouvido trocando ideia, trocando WhatsApp com o seu colega, e era um colégio público, e ela disse que não tinha como dominar a turma, né? E eu até brinquei, disse assim, eu tiraria todos, eu proibiria, né? Como no fundo nas minhas aulas não se usa, a não ser se for para o trabalho, não tem laptop nem telefone celular. Eu dou a aula, eu sou o cara que tem uma lei estadual. Dou a aula para, entende? Você não vai consultar o Google sobre isso, a não ser que eu determine. Não sei, o professor não pode perder também, isso no fundo é uma questão de função paterna. Estamos falando Márcia. E tem uma lei, né? Uma lei que não pode usar celular em sala de aula, mas infelizmente, olha, tem cartazes em todas as escolas municipais, estaduais, não pode usar celular, né? E ainda assim ele é utilizado amplamente. Mas, já não cumprimos nem essa lei. Mas essa questão do pai, do mundo virtual, que é uma coisa maravilhosa. Eu também acho. Sim. Contudo, o problema é que há uma mudança daquilo que nos ordena. Né? Essa é a questão, essa mudança que tem que ser pensada. A gente tem que se perguntar, o que é que nos comanda? Cada um de nós, o que é que nos comanda? Né? Classicamente, o que nos comandava era a tradição, de eu estar à altura da tradição e ocupar um lugar ali. Né? Isso seria a posição viril, vamos dizer assim, a posição de empoderamento. Ora, nós vivemos uma espécie de meio que nos joga numa complacência. Nós somos complacentes com esses veículos que passam a nos comandar. Né? O celular nos comanda, o Face nos comanda e assim por diante. Sim. As redes sociais nos comandam. E as crianças? A televisão antes nos comandava, essa já... E Jorge, e Márcia, e os adolescentes, nós estamos falando de delinquência juvenil, e adolescentes, recebem uma carga de informações não metaforizada, né? Vem bruta, sim, informação bruta. Recebe bruta e devolve de uma forma bruta. Informação não é conhecimento, conhecimento não é saber, e saber não é sabedoria. Então, informação de mais é informação de menos.
Então, por isso, ele não consegue pensar. Exatamente. Por que o analfabetismo já vem tudo processado, funcional? tudo pronto. Por que o paradoxo? As crianças todas na escola têm o seu celular, usam contra a lei e são analfabetos funcionais? Não. Porque teríamos os dois casos clássicos que a literatura nos mostra, e tem muitos outros. Rimbaud, um delinquente juvenil, e Jean Genet, que era um menino de rua e delinquente. Né? E os dois fizeram um giro na sua existência pelo texto literário. É extraordinário, né? Como foi possível isso? Foi colocar o concreto no simbólico através da intermediação do pensar. Exatamente. Quer dizer, é possível. Existe se eu penso, eu não preciso fazer. Isso. Então, você quer dizer, então, que em face de uma sociedade complexa, com a estrutura falida, quer dizer, não dá para ficar esperando simplesmente que as estruturas melhorem. O papel da educação, nesse sentido, ele é para fazer com que esse pensamento possa se dar. Exatamente. A educação, a cultura, o fato de ter acesso a elementos estéticos, né? Exatamente. Porque a estética faz construir uma outra visão. Outra visão, exatamente. Então é necessário que os adolescentes sejam expostos a isso. E não estão sendo. Ao contrário, são cada vez mais expostos a situações extremamente concretas, que inibem o pensar. Quando se inibe o pensar, o que ocupa o lugar dessa inibição é a ação. Então eu quebro, eu destruo, eu picho, eu estrago, eu mato. Aí vem uma pergunta óbvia que teria que ser feita, já estou fazendo agora. Quando as autoridades, aquele que se impõe, o que faz a lei e tantos outros, quando se cria um imaginário de demonização da política, da banalização da corrupção, isso tudo não é absorvido também no sentido do enfraquecimento do simbólico que liga essas crianças e adolescentes no seu local, nas suas relações sociais, da escola, em casa? Isso que tu colocas, essa tua questão, levanta acho que uma questão enorme. Quais são os efeitos da modernidade, os efeitos psíquicos da modernidade? E a modernidade, além da ciência moderna, né, que é o advento do campo unificado do objeto, né, o objeto dos gregos se destrói na sua particularidade, se uniformiza, a uniformização, que tem um efeito na economia. Né? A uniformização da economia em que as trocas são concretas, né? Não são mais simbólicas. Vê? Então, vamos dizer assim, quando eu vou lá no produtor e compro o produto dele, eu bato um papo com ele, como é que ele fez e tal. Quer dizer, há muito mais do que só uma troca entre o dinheiro e a mercadoria. Eu tenho que pedir um intervalo. O tempo é o da modernidade, né? E eu estou sendo interditado por isso. Não no sentido jurídico, né? Ainda não. Só simbolicamente aqui. Voltaremos em seguida para continuar discutindo delinquência juvenil. Nós já voltamos.